Bom, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do ano. Será sobre o Dia Mundial do Câncer, um momento importante para reforçarmos conhecimento, prevenção e acolhimento. Hoje vamos abordar um assunto muito relevante, a leucemia, e o papel essencial da doação de medula óssea. Para muitos pacientes, o transplante é a única possibilidade de cura, e cada novo doador pode representar uma cobrança, uma chance real de esperança. Também vamos esclarecer mitos e verdades sobre o tema, trazendo informação clara para que todos possam entender melhor como ajudar e se cuidar. Não deixem de participar da nossa pesquisa de satisfação. A opinião de vocês é muito importante para que nossas próximas ações sejam cada vez melhores. E para enriquecer ainda mais essa conversa, quero apresentar os nossos convidados de hoje. Hoje teremos a doutora Paola Estela Vanderlei de Oliveira. Ela é oncologista pediátrica no CETOI, Centro de Tratamento Oncohematológico Infantil do Hospital Regional de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também é coordenadora médica coordenadora médica da pediatria e neonatologia da Santa Casa de Campo Grande. Além disso, teremos o Dr. Rômulo Antunes, enfermeiro e professor de Oncologia e Cuidados Paliativos no Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora Paola, Dr. Rômulo, muito obrigada pela presença de vocês. E vamos iniciar. Olá a todos, bom dia. Como bem falado, né, pela Érica, nós estamos aqui no mês Fevereiro Laranja, que é o mês que nos convida, né, a fazer pequenas escolhas e grandes impactos. Ao longo dessa apresentação, vocês terão uma noção do que é isso, né, do que é essa pequena escolha para esse grande impacto. Tá? Então, pode passar o slide? Então, para a gente entender um pouquinho, né, do que é esse mês, por que o fevereiro, né? É o mês que marca o carnaval, mas também é o mês que marca também para a gente falar sobre a leucemia, tá bom? Então, a leucemia, ela é uma doença que ela tem grandes tabus, tá? Por conta da questão de ser um câncer. Então, quando nós falamos de câncer, as pessoas têm medo. Tem gente que nem fala, por exemplo, o nome da doença porque tem medo de contrair, tem medo de transmitir. Então, até mesmo os pacientes que são oncológicos evitam falar o nome câncer, por medo. Então, o Fevereiro Laranja, ele vem para nos conscientizar sobre a questão do diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo a gente diagnostica, quanto mais cedo a gente identifica, né, os sinais e sintomas, melhor será o tratamento e mais chance de cura teremos. Então, o mês de fevereiro é o mês que a gente separa para falar sobre a questão da doação de medula óssea, que é um dos tipos de tratamento que tem modificado muito o percurso da doença, levando à cura. E, além disso, a gente vem desmistificar alguns mitos. Por exemplo, que quem tem anemia vai ter leucemia. Por exemplo, quem faz que os tratamentos são ineficientes, ou então mesmo que a doença é contagiosa, como falei para vocês. Então, esses mitos, ao longo da nossa apresentação, vocês verão que não é bem isso, tá bom? Pode passar o slide. E aí, para a gente entender um pouquinho o que é o câncer, né? Você deve estar se perguntando, tá, Rômulo? Mas o que é o câncer? Geral, falando assim, um conceito bem reduzido, bem específico, o câncer é uma célula, um DNA celular modificado. Tá? Em breve, o câncer é um DNA modificado. Ou seja, percebam aqui que o INCA ele traz essa imagem que de um lado nós temos a célula normal, ela se multiplica. Acho que lá no ensino fundamental, no ensino médio, a gente ouviu falar sobre mitose, meiose, né, multiplicação celular, e aí ela vai se multiplicando, e aí uma célula normal, ela se multiplica e vira um tecido. Esse tecido vai se multiplicando, as células vão se multiplicando e formam o órgão. O câncer faz o mesmo processo, só que o câncer ele tem um DNA modificado. Em algum momento, o nosso mecanismo de defesa, o sistema imunológico, falhou em reparar a célula.
e a célula que estava danificada. E aí deixou com que essa célula progredisse. E então progrediu, essa célula danificada vira um tecido infiltrado que afeta o órgão. E aí nós temos, então, o câncer instalado. Pode passar. E aí o INCA, ele é o Instituto Nacional de Câncer. Eu sou especialista em oncologia, formado pelo INCA. Ele fica localizado no Rio de Janeiro e ele é o órgão que dita para a gente, aqui a nível Brasil, as estimativas de câncer para o Brasil. Né? Ele faz uma estimativa mundial, mas também dita para o Brasil, para o próximo triênio, o que ele recomenda, o que ele fala, né? Que 1 em cada 5 indivíduos terão câncer durante sua vida. Ou seja, quando a gente para pensar numa proporção mundial, isso é um número muito grande, né? E aqui a gente vê que a maioria dos tipos de câncer são cânceres sólidos. Tá? Vocês vão ver mais para frente, que daqui a pouco eu vou falar, que nós temos os tumores sólidos e os tumores do sangue. Aqui nós temos o câncer de próstata, de pulmão, cólon reto e de mama. São os mais frequentes na população, sendo de mama o mais incidente em todos eles. Tá? Então, assim, a gente percebe que a nível mundial, o número de cânceres são bem grandes. Tá? Tem ultrapassado as doenças cardiovasculares, que até então estava liderando o ranking aí das doenças mais incidentes na população. Pode passar. E quando a gente fala de estimativa no Brasil, o INCA, né, ele publicou este mês, no dia 4 de fevereiro, a estimativa de câncer para o próximo triênio, ou seja, 26, 27 e 28. E aí é que ele trouxe, né, os cânceres mais frequentes na população, tanto homens quanto mulheres. Para vocês terem uma ideia, o câncer mais frequente de todos a nível mundial e a Brasil é o de pele, tá? O pele não melanoma. E aí quando a gente exclui o câncer de pele não melanoma, a gente parte agora para os demais. E aí para homens, o topo, gente, não modificou. Continuou o mesmo. O que modificou foi os números. Os números cresceram bastante. Tá? Cresceram cerca de 13% em relação ao triênio passado. Ou seja, então, para os homens, o que a gente espera? Os mais incidentes, né? Excluindo o de pele não melanoma. Próstata, cólon reto, traqueia, brônquios e pulmão. É ali o pódio. Enquanto para as mulheres, permanecem também mama, cólon reto e colo de útero. Esses são os mais frequentes quando a gente segrega em homem e mulher, tá bom? Percebam que a leucemia ela não se enquadra dentro dos 10, mas ela ainda assim é um câncer que é frequente na população. Pode passar, ela ocupa o 13º ranking da posição. Ela se apresenta de forma muito inocente. Ela passa a ser despercebido. E é por isso a importância desse momento que nós estamos tendo agora, para vocês entenderem o que é, né, a questão do diagnóstico precoce e dos sinais e sintomas precoces. Então, quando a gente fala de leucemia, a estimativa para o Brasil é que ocorram cerca de 12.200 casos por ano. Isso corresponde mais ou menos um número estimado de 5 pessoas, né, 5,71 pessoas por 1.000 habitantes. E, como eu falei para vocês, né, quando a gente separa em homens e mulheres, os homens terão mais predisposição para ter a doença, serão os casos, terão casos mais em homens do que em mulheres, representando 6.540 casos, que corresponde mais ou menos aí uma taxa de 6 homens por 1.000 homens. Tá bom? Enquanto nas mulheres, representa ali 5.680 casos, que é uma taxa ali de 5 mulheres a cada 100 mil. Tá bom? As regiões que são mais frequentes serão na região Nordeste para os homens e para a região Nordeste e Norte para as mulheres, que ocupa ali a 9ª posição, tá? Entre os tipos de câncer mais prevalentes nestas regiões. Na região Norte, a leucemia ela ocupa a 7ª para os homens, 13ª nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, e 14ª na região Sul. Enquanto para as mulheres, está ali na 11ª, na região Sul, 13ª na região Centro-Oeste, 14ª na região Sudeste. Percebam que entre homens e mulheres elas vão caminhando bem juntinhas,
tá? Não tem muita discrepância, principalmente na região centro-oeste e sudeste, tá bom? Pode passar. E aí agora eu convido a Paola para falar um pouquinho para vocês sobre o que é leucemia, para a gente poder desmistificar um pouquinho o que é a leucemia e para vocês entenderem a diferença dela para os cânceres sólidos. Paola, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Rômulo. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Então, é a pergunta muito importante, o que é a leucemia? Então, a leucemia é um tipo de câncer no sangue que ela surge quando os glóbulos brancos, eles se proliferam de uma maneira exagerada, né, de uma maneira diferente, de uma maneira exacerbada, que a gente fala, tanto que a gente consegue ver na figura que a gente tem o sangue normal, uma quantidade maior das célulazinhas vermelhas, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e ao lado, na leucemia, a gente tem um aumento dos glóbulos brancos, né, e dentro disso, a gente tem tipos variados, então existem diferentes subtipos de leucemia. Temos principalmente as agudas e as crônicas, e cada um com as suas características específicas. Pode passar. Na leucemia linfóide aguda, a gente tem mais comumente a presença, ela comete mais as crianças, né? Ela comete mais as crianças de uma forma aguda, de uma forma que surge a partir de febre, petequias, sinais e sintomas no corpinho. A gente tem também a leucemia linfóide crônica, que ela afeta principalmente os indivíduos adultos, geralmente a partir ali dos 50 anos, ela é de um crescimento mais lento, raramente acontece em crianças. Eu sou oncopediatra, então, assim, a maior parte dos meus pacientes, ela é de leucemia linfóide aguda mesmo, certo? Leucemia linfóide crônica nas crianças, a gente não tem relato. Aí temos a leucemia mieloide aguda, que ela é bem comum nos adultos, mas ela também acomete as crianças, e ela ocorre com desenvolvimento muito rápido, é uma leucemia muito grave, é uma leucemia muito letal, né? Então é a leucemia que a gente mais tem receio. Mas também pode ocorrer nas crianças. E ela tem uma produção exacerbada das células mieloides, né? Dos blastos, da presença das células mieloides no sangue. E temos a leucemia mieloide crônica também, que ela é uma produção excessiva dos glóbulos brancos, mas ela é de uma evolução lenta. Ela é uma leucemia crônica que pode perdurar por anos, inclusive ao longo da vida. Antigamente, a gente não tinha tantas crianças com diagnóstico de leucemia mieloide crônica, mas agora a gente tem, né? Ela às vezes abre com um quadro parecido com o da linfóide aguda, mas depois da mieloide aguda, perdão, e depois ela evolui de uma forma mais lenta e a gente consegue controlar ao longo do tempo. Pode passar. Vamos passar, porque se deixar eu vou ficar falando das leucemias um tempão. Então, a medula óssea, ela é a fábrica do sangue, né? A medula óssea, ela fica dentro do nosso osso, dentro do nosso ossinho, né? Então, a partir daí, tem a produção da célula tronco, que é a célula pluripotente, e a partir daí, a gente divide em duas, células mieloides e linfóides. As mieloides, elas produzem as plaquetas, eosinófilos, basófilos, neutrófilos e monócitos e as hemácias. Então, ela, a partir dali, é o início de tudo. E já as células linfóides, a gente tem a diferenciação linfócitos T e B, tá? Explicando rapidinho para vocês aí como que funciona a fábricazinha do sangue. Pode passar. Fatores de risco. Rômulo, passo a palavra para você agora. E aí, quando a gente fala de fatores de risco, né, é bem interessante, porque é o seguinte, o fator de risco, a gente separa ele em três grupos, tá? Em grandes três grupos, que são os ocupacionais, os ambientais e os genéticos, tá bom? E aí, o que é o fator de risco, gente? O fator de risco é a predisposição para ter a doença. É aquilo que te faz ficar mais próximo de ter a doença. Ou seja, então é algo que vocês não queiram ter, tá? Se afastem, tá? Reprimam, não fiquem perto porque não é legal. Então, o ocupacional, né? Nós temos o benzeno, o formaldeído e as radiações X e gama, que são um dos principais aí, fatores de risco para as leucemias. Nós temos também os quimioterápicos. Mas quimioterápicos geralmente são as pessoas que já têm um problema oncológico ou têm algumas doenças que necessitam de fazer quimioterapia, tá bom? Que não necessariamente está relacionada
ao câncer. E fabricação de borracha, posto de gasolina automotiva. Esses são os fatores de riscos ocupacionais que favorecem o aparecimento da LMA, né, a mieloide aguda, a mieloide crônica e a LLA, que é a linfóide aguda, tá bom? Além disso, nós temos os fatores ambientais. O que é o ambiental? Como o nome já diz, é o que está exposto no ambiente e é o que a gente mais está perto, tá? Porque é o seguinte, aqui pode ter gente trabalhando em vários momentos da sua vida, em vários lugares distintos. Então, os ocupacionais estão muito relacionados ao ambiente de trabalho. Já o ambiental, não. O ambiental, a grande parte da gente aqui passa por algum deles, que é, por exemplo, o tabagismo. Ou seja, quem tem o ato de fumar, né, ele está mais propenso a ter câncer. E eu já adianto para vocês que o tabagismo, né, o cigarro, ele é o carcinógeno completo. Isso quer dizer o quê, Rômulo? Que ele é fator de risco para todos os tipos de câncer, tá bom? Ele afeta o DNA gravemente, então ele é fator de risco para todos os tipos de câncer que vocês possam imaginar, tá bom? Então, quem tem o hábito de fumar, o ideal é que pare de fumar, tá bom? Rômulo, como que eu faço isso? Procura um postinho de saúde próximo da residência de vocês e expresse o desejo de parar de fumar, que lá eles vão conduzir vocês da melhor forma possível, tá? Hoje nós temos cigarro não, nós temos medicamentos, nós temos estilos de vida, nós temos hábitos que nos ajudam a parar de fumar. E o tabagismo, ele é o principal fator de risco para a LMA e a LMC, tá bom? Além disso, nós temos também como ambiental tratamento prévio, né, radioterapia e alguns quimioterápicos. A gente fala ambiental porque as pessoas tiveram contato com esses mecanismos, né? Então, isso predispõe a ter a leucemia, né, a LMA e a LLA. E aí eu vou chamar a Paola, porque ela gosta muito dessa parte de genética, e aí ela vai falar um pouquinho com vocês com essa questão do genético, como que ele pode interferir nos fatores de riscos. Lembrando que para tumores sólidos, os fatores genéticos, eles correspondem a menor proporção, tá? Para os tumores sólidos, próstata, mama, pulmão, os principais fatores de riscos são comportamentais. Mas vou passar a palavra para Paola. Obrigada, Rômulo. Então, em relação aos fatores de risco genéticos, nós temos vários fatores. Por isso que quando vocês forem ao médico, ele sempre vai perguntar: tem histórico de câncer na família? Tem alguém, parente, tio, irmão, pai ou mãe com histórico? Por quê? Porque isso diz muito sobre o que o seu organismo pode apresentar. Então, dentre os principais fatores, a gente tem idade avançada, né, ou seja, quanto mais vai passando o tempo, quanto a idade vai ficando maior o risco de ter a leucemia, com exceção da linfóide aguda. O histórico familiar positivo para leucemias, tanto mieloide como linfóide, qualquer tipo de leucemia, na verdade, qualquer tipo de câncer, certo? Então, quem tem histórico familiar de câncer na família, tem que ficar mais atento, sim. Eu tenho histórico familiar de adenocarcinoma de intestino. Tem que fazer os exames, tem que fazer colonoscopia. Tem histórico familiar? Tem que investigar, certo? Algumas síndromes genéticas, elas também podem estar associadas, por exemplo, a síndrome de Down. O paciente com síndrome de Down, ele tem a tendência maior, além da cardiopatia, de ter a leucemia mieloide aguda, subtipo M7. Tem a anemia de Fanconi, que também é uma predisposição a ter leucemia, e a síndrome de Li-Fraumeni, que aumenta em 50% a chance de risco de ter leucemia e outros tumores sólidos, e além de outras doenças hereditárias também, tá? A gente tem infecção por HTLV. O HTLV, ele é um vírus que ele é descoberto não tão recentemente, mas é uma doença que não se fala muito, começou a se falar agora, né? Ela é sexualmente transmissível, assim como AIDS, então tem que tomar todo um cuidado. Tanto HIV como HTLV são as únicas doenças que contraindicam a amamentação, então tem seus riscos, e HTLV, ele tem o risco de evoluir para leucemia também, tá? E pode ser realizado o exame para HTLV em qualquer posto de saúde, assim como HIV também. E o Epstein-Barr também, ele é predisposição
do desenvolvimento da leucemia, certo? Então, os fatores genéticos e hereditários, eles são extremamente importantes, porque, na verdade, a leucemia e qualquer tipo de câncer, ele é multifatorial. Então, ele engloba a genética, a hereditariedade, o ambiental, o ocupacional, e nisso vai falar a favor de alimentação, qualidade de vida e tudo mais, certo? Pode passar. Então, sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas de alerta para leucemia? Fraqueza, né, fadiga. O que é fadiga? O cansaço, dores nas pernas, principalmente na parte mais abaixo do joelhinho, dor óssea, né, sangramento no nariz, sangramento na gengiva, sangramento ao urinar, né, porque isso pode apresentar devido à plaqueta baixa, que é a célulazinha que evita o organismo de sangrar, né, que é responsável pela coagulação. Presença de manchas roxas, dor no braço, gânglios aumentados, principalmente em região de pescoço, região de axila. Ai, doutora, apareceu um gânglio, assim, apareceu uma íngua, um gânglio que a gente fala, mas é a íngua, é o caroço, em região de pescoço, axila embaixo do braço, tá? E febre persistente. São sinais e sintomas que parecem frequentes, principalmente a febre e a presença dos gânglios. Só que tem que ser investigado, principalmente quando essa febre ultrapassa 5 dias, e quando esses gânglios são aumentados, que são os linfonodos, mais do que 3 centímetros. Em muitos casos, tem que fazer biópsia. E aí entra um diagnóstico diferencial também de linfoma, tá? Que a gente pensa também, não é a aula que está abordando, mas tem que pesquisar em relação à presença dos gânglios, tá? Pode passar o slide, por favor. E a gente tem vários exames para investigação, né? Então, tendo esses sinais e sintomas, procurar o atendimento médico, o médico vai fazer o exame físico completo, vai examinar vocês, ver ouvido, garganta, palpar os gânglios, né? Ver o pulmãozinho, coração, abdômen, e vai pedir os exames laboratoriais. Quais são os principais? Um hemograma completo, que vai mostrar pra gente hemoglobina, série vermelha, série branca, que entram os leucócitos, que são as células de defesa, segmentados, bastões e as plaquetas. Doutora, só com hemograma eu consigo suspeitar de leucemia? Só com hemograma eu consigo suspeitar de leucemia. Porque em alguns casos ele aparece a presença de blastos, tá? Na maioria das vezes não, na maioria das vezes é uma coisa muito sutil. Mas se tiver anemia e plaqueta baixa, eu preciso ir para um exame um pouco mais invasivo, e é o mielograma, que é o aspirado de medula óssea, que é a punção óssea, tá? E quando eu faço esse exame, que é a biópsia, o aspirado da medula óssea, a gente faz uma laminazinha e vai para o microscópio para poder ver se consegue enxergar os blastos, que são as células da leucemia, que a gente fala que são as células bebês, né, que elas não se dividiram, não se subdividiram no slide que eu não se subdividiram em hemácia, em hemoglobinas e plaquetas, que é o que, em hemácias e plaquetas, que é o que eu tinha falado anteriormente, certo? Então, o mielograma, que é o aspirado de medula, ele é um exame feito pelo médico, né, não pode ser coletado pelo técnico, é um procedimento médico, que a gente introduz uma agulhinha ali na crista ilíaca, às vezes no externo, que é esse ossinho do peito também, e a gente retira o material para analisar para avaliar e analisar a presença de leucemia ou não. E a gente vê a lâmina, manda para a imunofenotipagem, que é um exame um pouco mais complexo. E ali na imunofenotipagem que vai me diferenciar principalmente se a presença de leucemia linfóide ou mieloide. Eu consigo ver na lâmina também, eu consigo identificar as células diferentes, mas a imunofeno vai me facilitar um pouco mais, até para dar início ao tratamento. Pode passar, por favor. E aí, uma vez fechado o diagnóstico, que é feito através de hemograma e o mielograma, que é a mesma coisa que o aspirado de medula óssea, a gente classifica esse paciente de acordo com a idade, prognóstico, né, e aplica o protocolo. E a partir desse protocolo a gente faz o tratamento, que vai envolver quimioterapia, né, o tratamento é longo, né, para as crianças geralmente é 2 anos, são 6 meses de quimioterapia bem
bem pesada, que a gente fala, eles ficam internados bastante tempo, e depois é 1 ano e meio de manutenção, que é uma quimioterapia um pouco mais leve. Também pode ser usada a imunoterapia, que a gente tem hoje o blinatumomab, que é um imunoterápico muito bom, que a gente usa principalmente em casos quando a criança precisa ser submetida ao transplante de medula óssea. Doutora, todo paciente com leucemia precisa transplantar? Não. Existe a tentativa do tratamento somente com quimioterapia e imunoterapia. Caso haja falha desse tratamento, aí que tem as indicações específicas do transplante de medula óssea, tá? Hoje, diferente de 10 anos atrás, o transplante de medula óssea, ele tem resultados muito favoráveis, muito bons, né? E a gente consegue fazer o transplante, antigamente precisava ter o doador idêntico, o que é? O códigozinho de sangue dele é igual ao código do doador. Hoje, a gente já consegue fazer o transplante com esse código parcialmente equivalente. Então, por exemplo, pai e mãe podem doar, não precisa ter mais o doador 100% compatível. É o ideal? É o ideal. Mas o doador 50% compatível também pode ser feito, tá? Também tem a CAR-T-cell, que é muito usada, que tem uma boa resposta também. E também a gente tem a questão da terapia-alvo, tá? E além disso, quando a gente tem, que a gente fala que o paciente tem sistema nervoso central positivo, o que é isso? É quando tem a presença de blastos, que é a célula da leucemia, dentro do líquor, que é aquele líquidozinho que fica dentro da nossa medula, daí é outra medula espinhal, não é medula óssea. E quando vem blastos ali dentro, aí a gente faz a radioterapia também, para que ocorra o tratamento das células cancerígenas no paciente com leucemia. Certo? Pode então, falar, Rômulo, agora aqui. Só complementando um pouquinho o que você estava falando, aqui no Einstein a gente faz também o biespecífico, né, que cada vez mais, gente, o tratamento para o câncer, ele tem avançado, né, para melhor, né, como a Paula falou. E aí, então, nós temos tratamentos que são mais específicos, para atuar nas células específicas. E aí eu acho que uma dúvida que vocês sempre perguntam, né, e sempre os pacientes trazem para mim quando eu estou no consultório, né, porque além de ser professor, também sou enfermeiro de consultório, que eles trazem para mim é o seguinte, qual a diferença da quimioterapia para a radioterapia? Né? A quimioterapia, a Paula falou, né, que para criança dura 2 anos, para adulto também, tá? É um protocolo extenso, é um protocolo longo, que demanda muitos cuidados, e a quimioterapia, ela é geral, né? Ela afeta tanto células sadias quanto as células cancerígenas. E é por isso que os pacientes têm muito efeito colateral, tem aquela questão da queda do cabelo, não são todas as quimioterapias que fazem cair o cabelo, tá? Mas algumas sim fazem cair, então sempre é o ideal que vocês conversem com o enfermeiro, com o médico, antes de tomarem qualquer atitude, ou até mesmo quando vocês forem orientar algum parente, algum amigo, né, pede para conversar antes de fazer qualquer coisa. E a radioterapia, ela é localizada, ela é demarcada, né, faz alguns rabiscos na pele do paciente e é ali que vai ser feito o local de radiação. Então, os efeitos colaterais são mais locais, diferentemente da quimioterapia, que acaba sendo sistêmica. Tá? Então, só queria acrescentar esse ponto para vocês terem essa noção. E o transplante de medula óssea, ela é muito semelhante a essa imagem que está aqui, vocês estão vendo, uma moça recebendo sangue, é basicamente isso. Tá? Porque às vezes vocês trazem para mim no consultório como se fosse algo muito tipo de outro mundo, né? E não é um procedimento crítico, que a gente demanda muito cuidado, né? Muita técnica, muito conhecimento, mas que para ser feito a doação, a coleta, é um procedimento seguro, tá bom? Então, acho que cabe a gente trazer esse adendo aqui, tá bom? Pode passar. E aí, então, gente, a gente já está caminhando aqui para o nosso finalzinho, mas eu gostaria de reforçar com vocês que informação correta muda destino, tá? Informação correta, a gente elimina tabu, a gente elimina mitos, a gente elimina medos. Então, a gente precisa ter um conhecimento tanto para transmitir segurança para quem está passando por esse processo, quanto para a gente também ficar precavido, se prevenir de certas doenças, como a leucemia e outros tipos de câncer, tá? Mas o foco agora é para a leucemia. Então,
O Fevereiro Laranja é esse mês que nos convida a pensar sobre a leucemia, sobre os sinais e sintomas, ficar atento, ficar alerta e sempre compartilhem as informações que vocês têm com os amigos de vocês, individualize o cuidado, tá? Sempre falem isso para os amigos de vocês ou para pessoas que estão passando por essa situação. Conversem com o seu enfermeiro, com o seu médico, tá? Não vai se padronizando pelas informações erradas, tá bom? Para vocês não se frustrarem ou então se afastarem do diagnóstico precoce e da prevenção. Pode passar para mim. E aí eu gostaria de fazer com vocês um pouquinho sobre mitos e verdades sobre a leucemia, que esse momento eu acho muito interessante, porque tem algumas questões que vocês trazem para a gente que a gente vai poder trazer agora e discutir um pouquinho. Pode passar. Por exemplo, a anemia pode se transformar em leucemia? O que vocês acham? Pode passar. Vamos descobrir juntos. É um mito, tá, gente? A anemia, ela é um sintoma, tá? Mas não um fator de risco para o desenvolvimento da leucemia, tá bom? Então, se a pessoa está apresentando anemia, tá com algum desse tipo de sintoma, procure um médico. Faça um exame completo, faça uma avaliação para poder seguir com o tratamento correto, tá bom? Pode passar. O tabagismo aumenta a predisposição para a leucemia? O que vocês acham? Vamos lá? Vamos juntos? É verdade, tá bom, gente? A leucemia, o tabagismo, como eu falei para vocês, ele aumenta, sim, a predisposição para a leucemia, porque, como eu falei, ele é um carcinógeno completo. Então, ele afeta todos os tipos de câncer. Ele é fator de risco para todos os tipos de câncer, tá bom? Então, ele tem na sua composição inúmeros componentes que afetam o DNA das células, tá bom? Então, ele tem também metais pesados, tem o benzeno, que são esses principais influenciadores do aparecimento do câncer, tá bom? E mulheres grávidas que fumam colocam em risco a sua própria vida e a vida do bebezinho que está ali sendo gerado, tá bom? Então, fumar é algo que a gente tem que ficar afastado, tá bom? E também temos que nos afastar de pessoas que fumam, tá? O tabagismo passivo, por mais que seja em menor proporção, ele ainda assim constitui um fator de risco, porque estamos inalando, né, a fumaça que está sendo expelida. Então, precisamos evitar também o tabaco passivo, tá bom? Pode passar? E somente quem tem contato com produtos químicos desenvolve leucemia? Somente quem tem contatos com produtos químicos. Vamos juntos? É um mito, tá, gente? Porque não é somente quem tem contato com produtos químicos, tá bom? Os produtos químicos, eles influenciam, tá bom? Mas precisa utilizar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então, quando você está bem equipado, quando você está bem protegido, esse fator de risco, ele regride, ele diminui, certo? Agora, se você não faz uso dos equipamentos de proteção individual e está em contato diariamente com aquilo, com aquele substrato, com aquele produto, aí sim vai fazer com que se tenha assim, o tabagismo, tá bom? Em outros casos, como as síndromes hereditárias, como a Paula comentou anteriormente, o tabagismo, né, são os principais que podem acometer aí para a leucemia, tá bom? Pode passar. E aí, Paula, a doação de medula óssea, ela prejudica a saúde do doador? É uma questão que eu ouço muito no consultório. Romulo, eu tenho medo de doar sangue, de doar sangue e de doar medula, porque pode prejudicar a minha saúde. O que você acha? Então, qual seria a opinião de quem está ouvindo, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas deixam de se cadastrar, deixam de doar, deixam de ir ao banco de sangue, deixam de ajudar por medo, né? Então, eu achei excelente essa pergunta e vai ajudar muito a aumentar o número de doadores, né? E os pacientes precisam muito, porque além da doação de medula óssea, a doação de sangue, ela é fundamental. E vamos descobrir o que acontece. Pode passar.
Então, o processo é totalmente seguro, não causa dano nenhum, nem para doar sangue e nem para doar medula, tá? São realizados, inclusive, vários exames para quem se cadastra para doar sangue. Então, assim, você é passado por um questionário de boa saúde, realizado o exame, é cadastrado. Uma doação de sangue pode salvar várias vidas. Uma doação de sangue só pode salvar várias vidas. Imagina de medula, né? A gente tem um cadastro mundial, a gente tem um banco de doadores de medula óssea mundial. Só esse ano aqui no estado, aliás, só no passado aqui no estado, nós tivemos mais de 10 crianças ao longo do tempo, ao longo do ano, que precisaram de transplante, conseguiram transplantar, graças a Deus, estão evoluindo bem. Né, São Paulo, com certeza, muito mais. É que aqui o estado é um pouco bem menor, né? Então, não altera a saúde, não faz mal, só faz bem, né? É lindo ajudar o próximo, né? É muito bonito. Vamos para a próxima. Posso ter anemia depois de doar sangue? Qual seria a opinião da maioria? Vamos ver. Pode passar. Então, é importante essa avaliação, né? Por quê? Porque você precisa de uma quantidade mínima e segura de doação de sangue. Esse paciente, ele já pode chegar com anemia. Então, se ele chegar com anemia, automaticamente ele já vai ser orientado que ele não vai poder doar, tá? Então, por isso é realizada essa triagem. Então, tem essa quantidade mínima segura de doação. E se você for e não tiver anemia, você vai poder doar e não vai ficar com anemia, tá? Próximo. Transplante de medula óssea é extremamente doloroso? O que a maioria acha, será? É o que o Rômulo colocou, né? São questões, são mitos que as pessoas não têm conhecimento. É a mesma coisa em relação à quimioterapia. Quimioterapia, você recebe um remedinho na veia, não tem nada além disso. O transplante de medula óssea, qualquer outro procedimento, ele é realizado, tem anestesia para realizar, e ele não é extremamente doloroso, tá? Vamos colocar a resposta. Então, é um mito. Todo o procedimento é realizado com anestesia, desde a captação da medula óssea, e são realizados vários exames do doador também, então é um procedimento totalmente seguro, sem dor, e que não vai acometer em nenhum momento a saúde de quem doa, tá? E assim, é fundamental. A leucemia tem aumentado nos últimos anos, tanto para as crianças como para os adultos, por uma questão dos hábitos diários e a alimentação, né? Então, a gente precisa de pessoas que se empenhem e que queiram doar. E não é todo mundo que pode doar, porque em muitos casos, paciente que tem alguma doença hematológica, que tem uma trombofilia, ou que tem até algumas alterações específicas em relação à saúde, ele pode querer doar, mas ele pode não estar apto a doar. Então, por isso que é importante vocês irem se cadastrar. Como que faz? Se cadastra no banco de sangue, pode se cadastrar tanto como doador de sangue, como doador de medula, né? É importante que vocês mantenham os dados atualizados, porque eles vão entrar em contato pelo telefone que vocês deixaram. Então, doutora, eu me cadastrei faz 10 anos, mas eu mudei de telefone 3 vezes. Não vão conseguir encontrar vocês, né? Então, é importante que vocês vão ao banco de sangue da sua cidade, o mais próximo da sua residência, atualizem os dados, atualizem cadastro, nome, CPF, celular, telefone, endereço, porque só quem está do lado de cá, nós como médicos e os pacientes, só nós sabemos o quanto é importante essa ajuda e colaboração de vocês. Quanto a gente precisa, às vezes tem alguma criança sangrando com plaqueta baixa, é época de carnaval, não tem sangue, não tem plaqueta. Então, assim, só quem está do lado de cá entende muito bem quão é valioso essa atitude linda de vocês auxiliarem na doação, tá? Tanto de sangue como de medula óssea. É um amor muito grande ao próximo. Próximo. E aí, gente, nós trouxemos aqui uma reportagem só para poder falar para vocês um pouquinho qual foi um sintoma bem sutil que apareceu e que pode estar presente em alguns, né, e a gente acaba ignorando. A Fabiana Justus, ela é uma pessoa de figura pública, ela fez uma reportagem para a revista Abralha, ela é embaixadora da Abralha agora, que é uma associação que trata sobre
as leucemias, né, que fala sobre isso, e ela, na reportagem, ela foi diagnosticada com uma leucemia mieloide aguda, uma LMA, e olha qual foi o primeiro sintoma que ela apresentou, né? Foi uma dor nas costas. E aí ela fala, eu achei esquisita, porque ela, no caso, a dor pulsava, ela vinha muito forte, e eu tinha que parar tudo o que estava fazendo. Ou seja, perceba que o sintoma dela foi uma dor nas costas. Lembra que lá nos sintomas nós temos a dor óssea? Ou seja, provavelmente foi uma dor óssea localizada ali na região da coluna e que ela que muitos de nós poderíamos pensar que foi porque eu dormi de mau jeito, foi porque eu fiz alguma atividade física intensa. Pode sim, tá, gente, ser decorrente de uma atividade física intensa ou porque dormiu mal, mas pode ser câncer, tá? Eu acho que a nossa maior lição, né, de aprendizado é sempre pensar, pode ser X, mas pode ser câncer. Pode ser Y, mas pode ser câncer. A gente sempre precisa caminhar nessa estratégia, porque aí quanto mais precoce a gente diagnostica, melhor é o tratamento e a chance de cura, tá bom? Então, depois disso, dessa dor nas costas, ela evolui para um quadro de febre, e aí então ela procurou o serviço de saúde. Quando ela chegou lá, ela fez um hemograma, né, que é um dos exames que a Paola falou, e aí então foi confirmadas as alterações. E aí, a partir de então, seguiu-se para os demais exames complementares para identificar se de fato era câncer ou não. Ou seja, percebam que ela identificou precocemente e agiu precocemente. Isso fez com que ela tivesse um bom tratamento, tá? Aqui ela é ela antes e depois na imagem, tá bom? Pode passar. Paula, quer falar alguma coisa? Você quer complementar? Eu quero só complementar que você falou diagnóstico precoce. Então, assim, o diagnóstico precoce, ele é fundamental. Quanto mais cedo descobrirmos, melhor prognóstico. O que é melhor prognóstico? O melhor resultado ao tratamento nós teremos. Então, fica o alerta, qualquer um desses sinais e sintomas, porque a gente sempre pensa, não vai acontecer comigo, não vai acontecer com a minha família. Pode acontecer, né? O que o Romulo colocou, tem que pensar que pode ser câncer sim. Não precisam ficar agoniados, nossa, tudo é. Não, mas tem que entender que tem que buscar, né? Tá com dor na perna, começou com mancha roxa. Mancha roxa várias manchas roxas, é um sinal, assim, extremamente grave para você, no mínimo, fazer um hemograma no mesmo dia, né, presença de sangramento. Por quê? Porque quanto mais rápido você fecha o diagnóstico, melhor o prognóstico, melhor é o resultado, nós conseguimos fazer o tratamento de uma forma mais segura. É diferente eu começar a tratar um paciente com 3 dias de sintoma e eu começar a tratar um paciente com 1 mês de sintoma. A doença já se espalhou muito rápido, e o resultado desse paciente com 30 dias vai ser mais complicado do que aquele que chegou com 3, né? Então, isso é o diagnóstico precoce, né? E aí entra a questão dos exames de prevenção, não só para leucemia, como para todos os tipos de câncer. Por isso que sempre tem as campanhas de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, que pouco se fala, mas acontece muito, né? Certo? Era mais isso que eu queria complementar, Romulo. Perfeito. E aí a gente faz aqui um chamado, né, um apelo para vocês, um convite, né, que é sobre a doação de medula óssea. Né, no dia 20/9, né, de setembro, é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Tá? E eu só queria destacar para vocês que o Brasil ele ocupa a 3ª posição mundial com 6 milhões de cadastrados, né, atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. Ou seja, nós somos o 3º país com maior número de cadastro para a doação de medula óssea. Porque, como a Paula falou, né, ano passado, várias crianças tiveram que passar pelo transplante de medula óssea. Lá no Einstein e na minha época de especialização, né, no INCA, eu fazia muito transplante, tá, de paciente de transplante de medula óssea, no Einstein, mesma coisa. Então, assim, é uma terapia que ela funciona, é uma terapia que está presente e que salva muitas vidas. Então, é importante que vocês se cadastrem, não é assim de imediato, tá bom, gente? Né? Tipo, me cadastrei hoje, vou doar semana que vem ou mês que vem. Precisa achar alguém que seja compatível. Então, assim, o fato de cadastrar já é algo super potente, é algo super que deveremos levar em conta, tá bom? Paula, quer falar alguma coisa?
Não, eu quero, já vai ter mais algum slide? Não. Vai ter o de sangue. Tá, não, é porque eu já tinha colocado da doação, pode continuar, querido, obrigada. E aí, em junho, nós falamos sobre, no 14/6, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E aí, no ano passado, nós tivemos o layout que era: a pandemia parou no mundo, mas a esperança não pode parar. Doe sangue, salve vidas. Também é uma outra terapia, né, que geralmente os pacientes com leucemia precisam fazer doação, precisam receber sangue. Então, muitas vezes, os nossos estoques de sangue ficam baixos, então a gente precisa da contribuição de vocês para aumentar, né, para alimentar esse banco de sangue. Então, a gente também conta com vocês para fazer essa doação de sangue. Tá bom? Só colocando que... Quer falar? Posso falar rapidinho? Não, pode falar, claro. O que acontece? A doação de sangue, ela é bem homogênea ao longo do ano, só que em feriados nacionais, ela cai muito. E nos feriados nacionais é onde acontecem o maior número de acidentes, certo? Então, assim, Carnaval, Páscoa, Natal, Ano Novo, férias, que tá todo mundo viajando, tranquilo, é o momento em que quem puder ajudar vai fazer muita diferença, sabe? Porque é o momento que está todo mundo relaxando e descansando, mas estão acontecendo acidentes, e além dos acidentes que precisam de sangue, tem as crianças e os adultos com leucemia. Então, assim, a demanda aumenta muito. E é importante reiterar isso. Quem puder doar, sempre ótimo, mas principalmente nesses períodos em que fica muito escassa a doação. E aí, Paula, nós temos algumas perguntinhas aqui do público que eu tô gostando. Ó, a primeira cadê? Deixa eu achar aqui. A primeira é da Elizabeth. Ela pergunta: olá, bom dia. Existe um exame chamado PET scan. Ele ajuda a mapear as possibilidades de se mapear ou de se detectar o câncer? Então, pode ir, Paula, pode falar. Não, pode falar, depois eu falo, fica tranquilo. Posso falar? Então tá bom. Elizabeth, seguinte, o PET scan, ele ajuda a mapear sim, tá? Mas ele não é um exame de rastreamento, tá? A gente não vai pedir, por exemplo, um PET scan sem ter um diagnóstico de câncer ou uma possibilidade de diagnóstico de câncer. Tá? Então, não é comum o médico pedir um rastreamento. Vamos fazer um rastreamento com PET scan. Tá? Geralmente, o médico vai pedir um PET scan quando ele tem uma forte suspeita de ser câncer. Tá bom? E aí, a gente pode sim solicitar esse exame. Paulo, acho que você tem maior propriedade para falar. Não, mas eu ia falar exatamente isso. PET scan não faz diagnóstico. Então, PET scan, a gente usa como? Eu tenho um diagnóstico, e principalmente eu uso em tumor sólido. Eu raramente peço um PET scan na leucemia. Então, eu tenho um diagnóstico de um tumor renal. Eu preciso saber se esse paciente tem metástase. Aí eu peço um PET scan. Então, ele é para me auxiliar a identificar prováveis metástases. E geralmente eu faço no começo do tratamento, e eu posso fazer no final também, para ver como que esse paciente evoluiu, né? Então, a gente usa para tumor sólido, eu uso muito para linfoma, né? Na leucemia em si, a gente não utiliza. Então, ele não é um exame diagnóstico, ele é um exame que, a partir do momento que você descobriu, eu tenho diagnóstico de câncer, aí o médico pede o PET scan. Fora isso, pedir PET scan para rastreio, você vai ser submetido a um exame que não tem tanta necessidade, mas aí depende do que o médico quiser, ele vai ter a autonomia de solicitar ou não, mas ele não faz diagnóstico, tá? Além disso, é um exame muito custoso, né, então assim... Invasivo, Invasivo, entendeu? Então, assim, a gente não tem esse hábito de solicitar PET scan para fazer rastreamento. Tá? A gente pede isso para fazer acompanhamento e, como a Paula falou, em tumores sólidos é mais comum. Tá? Em leucemias, não, a gente não tem esse hábito, não. Tá bom? A não ser que a gente esteja suspeitando de alguma metástase para algo sólido. Aí talvez a gente peça, mas não é o comum. Tá? Paula, temos outra aqui. A pessoa não se identificou, mas ela pergunta o seguinte: quais avanços recentes no
no entendimento das células tronco hematopoéticas tem mudado a abordagem para doenças tratadas com transplante de medula óssea. Ele quer saber quais os avanços recentes no entendimento eu acho que é atendimento. No entendimento das células tronco hematopoéticas tem mudado a abordagem para doenças tratadas com transplante de medula óssea. Lá no hospital, né, o transplante de medula óssea, ele é uma terapia, né, que ele reseta praticamente o sistema imunológico do paciente. Então, isso já é um avanço muito grande. E, com isso, nós também temos o avanço das drogas que são utilizadas, do pós-tratamento, do pré e do pós-transplante. Então, isso tudo se configura, né, uma abordagem inovadora. E, como eu falei para vocês, cada vez mais a gente tem estudado para entregar o melhor. Então, por exemplo, hoje em dia, 10 anos atrás, a gente não tinha bioespecíficos. Hoje em dia nós já temos. Alguns anos atrás, a gente não tinha a terapia-alvo. Hoje nós já temos. Então, assim, o CAR-T-cell, por exemplo, que é o nosso grande momento atual, né? Então, assim, são evoluções que foram acontecendo ao longo dos últimos anos e que são diariamente discutidos nos grandes congressos, nos grandes simpósios, para que a gente alcance a excelência no tratamento e a cura o quanto mais breve. Tá? Paola? Isso, então a gente não tem bibliografias e dados e casos concretos o suficiente para poder falar em porcentagens ainda, que é o que o Rômulo colocou muito bem. Está sendo estudado, está sendo avaliado, está sendo aplicado, lógico que sempre autorizado pela Anvisa por tudo, mas assim, são estudos e são tratamentos que estão em desenvolvimento. Então, assim, falar com propriedade sobre indicadores, que é o que a gente usa muito nos tratamentos de todos os tumores, inclusive na leucemia, a gente não tem o tempo suficiente de tratamento dos pacientes para que hajam esses indicadores, né? Só que, assim, é visto como uma grande inovação, e ao longo do tempo, com certeza, vai ser uma terapia que vai ser difundida em todos os estados. Ela é mais utilizada no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente está engateando ainda, né? Então, assim, os estudos, eles, ao longo dos anos, a gente vai conseguir ter os indicadores mais específicos, mas tem muitos programas que já utilizam e que têm tido bons resultados, tá? Perfeito. Tem uma outra pergunta também, o Paulo, que é bem interessante, que você ainda falou um pouquinho sobre ela, que é uma dúvida. Uma dúvida sobre a doação de medula. Segue os mesmos pré-requisitos da doação de sangue? Por exemplo, quem teve doença X na infância não pode doar? Então, os critérios para questão de doador de medula óssea, eles seguem os mesmos, tá? Para o cadastro. Porém, você cadastrar é uma coisa. Você ser selecionado para doar é outra. Então, você vai se cadastrar, o seu códigozinho vai ficar lá, a gente fala que é o HLA do paciente, que é o código genético dele, que fica cadastrado no banco de doadores. Ah, não, foi encontrado um doador compatível, 100%. Ótimo, eles vão ligar para você. Oi, tudo bem? Foi encontrado, ótimo. A partir daí, você vai ser convocado para uma consulta no centro transplantador. Eles vão perguntar seus hábitos, vão perguntar se você é hipertenso, se você é diabético, se você usa medicação, e a partir daí será analisado, né? Então, assim, para doação, para cadastro na doação, ok, tem a idade específica, não pode, por exemplo, ter doenças hematológicas, né, ou ter tido leucemia, tá? Isso é importante. Não adianta a pessoa que teve leucemia ou que é transplantado querer doar, não pode, tá? Ou qualquer tipo de câncer, ou paciente que tenha hemofilia, que é uma doença da coagulação, paciente que tenha trombofilia, porque tem muitas mulheres que têm essa alteração da coagulação, também não pode, tá? Mas, a princípio, entra na mesma triagem inicial da doação de sangue. Aí, a partir do momento que você for selecionado como doador, o pessoal entrar em contato com você e você for para a primeira consulta com a equipe transplantadora, aí são exames mais aprofundados, tá? Acho que respondi. Perfeito.
Eu acho que é isso, não vou acrescentar mais, mas é basicamente isso que eu falaria também. Aí nós temos outra pergunta da Jaqueline, que ela fala o seguinte, pergunta o seguinte, existe um exame específico para detectar um possível câncer? O carcinoma 125 é um dos exames? Jaqueline, bom dia. Seguinte, não existe um exame único para todos os tipos de câncer, tá? Para cada tipo de câncer existe um tipo de tratamento e um tipo de diagnóstico, exame para ser diagnosticado, tá? Por exemplo, eu acho que esse carcinoma 125 que você está se referindo é o CEA 125, né? Que ela é um marcador de tumoral presente no tumores de ovário, tá? Mas ele não é algo assim para fechar diagnóstico. O padrão ouro para se diagnosticar câncer é fazer a biópsia, tá? Existem alguns exames que vão ser solicitados pelo médico, por exemplo, uma tomografia, uma ultrassom pode ser pedido, para o câncer de mama, mamografia, enfim, temos uma ressonância magnética, são exames que vão auxiliar na detecção do câncer, tá bom? Mas, assim, não existe um específico, tem que fazer exame X para detectar qualquer tipo de câncer? Não. Cada câncer tem um diagnóstico e tem um exame para ser solicitado. Então, por exemplo, para o câncer de mama, vai pedir mamografia, e daí fez a mamografia, deu lá o BHINDS 5 ou 6, faz uma biópsia da lesão tumoral. E daí vai para o estudo anatomopatológico e identifica qual é o tipo de câncer nós estamos falando, tá bom? Na leucemia, mesma coisa, né? A leucemia, a Paola vai solicitar uma biópsia, né, vai fazer o raspado, todos aqueles exames que ela falou anteriormente, para saber se tem ou não a leucemia, de qual leucemia nós estamos falando. Então, não existe um exame, tá, para diagnosticar. Existem vários, e aí cada médico vai direcionar a depender do tipo de câncer. Paola? Isso. Deixa eu só colocar uma coisa. Essa dúvida é importante porque tem muitas pessoas que hoje falam em fazer a avaliação, o exame do P53. Não sei se algumas pessoas já ouviram falar, a maioria já. O que é o P53? É uma proteína. O P53 ele é um supressor tumoral. Então, a pessoa que tem o P53 alterado, ele tem uma tendência a ter, ok. Mas você realizar ele por si só, sem um sinal ou sintoma, não é de relevância nenhuma. Então, assim, marcadores de tumor, tendo proteínas ou não é um tipo de exame que a gente faz. Então, como é feito o diagnóstico, que a gente já falou e o Ramo falou, através da presença de sinais e sintomas, a anamnese, o exame físico. O que é a anamnese? É a história do paciente, é o exame físico, né? Então, não adianta sair querendo fazer vários exames. Muita gente, eu faço o P53, para quê? Não tem necessidade de você fazer um P53. Você tem que fazer o exame de acordo com o seu sinal e sintoma. Eu quero evitar. Se você quer ter conhecimento que seu P53 é alterado, ok, faça, mas isso não quer dizer nada, né? Então, por isso que entra a questão das campanhas do diagnóstico precoce dos exames, de rastreio. Exames de rastreio, mamografia, colonoscopia, preventivo, né, para as mulheres, colonoscopia para todos, hemograma, exame de sangue pelo menos uma vez ao ano, quem não tiver sintoma, enfim, até para evitar, para ver se tem presença de anemia ou não. Então, assim, exames específicos isolados não tem necessidade, são caros e não vão fechar diagnóstico, tá? Mas é uma pergunta interessante, porque o P53, ele teve uma época que era muito difundido, o pessoal queria fazer, não tem relevância, né? Tem que ser dentro do contexto, dentro dos sinais e sintomas, dentro de não é exame de triagem, não é exame de rastreio. Exames específicos não são exame de rastreio. O que é rastreio? Rastreio é pesquisa, pesquisar a doença. Você já está indo lá no final, né? Pensando no marcador. Ele é o último que a gente chega, tá? E aí, Jaqueline, só para poder você entender, tipo, esse
carcinoma 125, que não é carcinoma, tá? É CA125. Ele é um marcador, como falei, para geralmente que fica em latente, fica alto no câncer de ovário, mas ele também pode ser alterado, por exemplo, se a mulher está menstruada, se tem uma doença pélvica, se está grávida, se tem outras comorbidades, sei lá, doença hepática também faz aumentar, uma endometriose, miomas. Então, assim, são infecções, né, são causas que faz com que esse CA possa estar elevado, mas não necessariamente seja um câncer, tá bom? Então, assim, como a Paula falou, precisa ir primeiro no básico, tá? Precisa primeiro identificar, fazer uma ressonância, tomografia, procura uma equipe médica, né, se orientem, e aí depois a gente faz esses exames mais específicos, tá? Só pra gente não ficar preocupado com coisas que não é para ficar preocupado, que são para ficar preocupado, tá bom? Espero ter ajudado. Pessoal, então vamos finalizar. Eu agradeço muito o convite da Érica, da Nayara, né? Obrigada, Dr. Rômulo, pela parceria aí, né, nessa live. Obrigada a todos vocês pela presença, estou à disposição, o que precisarem, certo? E tenham uma excelente semana. Eu também agradeço a todos, obrigado pelo convite, Carolina, Nayara, Érica, obrigado aí pelo convite, falar um pouquinho sobre leucemia com esse público, é um tema que eu tenho paixão, que eu gosto de falar, e fico feliz em saber que esse tema está sendo difundido, que tem gente aqui nos ouvindo, e que agora a gente conseguiu colocar, né, implantar a sementinha de conhecimento em cada um de vocês, tá? Espalhe conhecimento, sejam doadores de medula e de sangue, e nos ajude a fortalecer o tratamento. Obrigado e fico à disposição. Bom, eu quero agradecer a todos pela participação. Foi uma manhã muito produtiva, cheia de informações, conhecimento, né? E inclusive a divulgação sobre a doação, né, de sangue, medula óssea. Agradeço a todos, tenham um ótimo dia e não esqueçam de participar da pesquisa de satisfação. É muito importante para nós. Até mais e até a próxima.